Querida família, é com muita alegria que eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Que honra, que privilégio poder estar aqui mais um dia com vocês. Desde ontem temos participado aqui da graça, da unção do Senhor que repousa sobre esta casa. Eu me sinto privilegiado por poder estar aqui. E como disse ontem, cultuar com vocês é sempre uma dádiva de Deus. Essa igreja que inspira adoração, e é tão bom poder estar nessa casa tão abençoada, tão próspera da bênção de Deus. Minha gratidão ao pastor Gion, esse precioso amigo que eu preciso louvar a Deus pela vida dele e pelo privilégio de ser amigo desse servo do Senhor. Todas as vezes que Deus nos dá o privilégio de estar junto com esse homem de Deus, eu aprendo muito. É um homem de coração generoso, um homem de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gion e também por toda essa casa. Você que possui o exemplar da Bíblia, abra por gentileza no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, o capítulo de número 13. Capítulo de número 13 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. O versículo é o de número 6, para que possamos conversar esta noite e ver aquilo que o Senhor tem para falar à nossa alma. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, versículo de número 6. Deus abençoe todos os obreiros dessa casa, que desde a porta até esse altar sempre nos recebe de uma maneira educada. E eu quero louvar a Deus pela vida dos obreiros intercessores dessa casa. Capítulo 13, versículo 6, está escrito assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. E você diga amém por essa palavra. Tangedor, meu amigo, me ajuda aí. Toca com muito sentimento, como se você tivesse apaixonado por Jesus, só para a gente chorar aqui na presença de Deus. Só para servir de nota, antes de começar a ministração desta palavra, esse texto aqui traz mais uma das muitas parábolas que Jesus citou enquanto mesmo estava aqui nessa terra. Só para servir de nota, nós aprendemos nas escolas bíblicas que Jesus falava em parábolas para facilitar aos seus ouvintes. Mas na verdade, quando a gente lê Isaías, capítulo de número 6 e verso 9 em diante, nós vamos descobrir o porquê Jesus falava em parábolas. Está escrito que o próprio Deus anunciou que Jesus encontraria um grupo de pessoas com coração cheio de gordura, que tendo ouvidos, ouviria a palavra, mas não se atentaria a ela, que tendo olhos, não veria a salvação que estaria diante deles. Tudo isso porque o coração deste grupo de pessoas que Jesus iria de encontrar era um coração cheio de gordura, insensível. E para esses, Jesus
teria que falar em parábolas, para que eles, ouvindo a palavra de Jesus, não fossem salvos. Parece até mesmo um paradoxo, porque como pode Jesus vir a este mundo para salvar, mas o mesmo não poderia salvar um determinado grupo? Quando você lê Mateus capítulo 13, você vê a equação desse texto, quando os discípulos perguntam a Jesus: por que falas em parábolas? E Jesus logo recita o mesmo texto de Isaías capítulo 6, verso 9, 10, 11, 12, que eu acabei de citar a vocês, para dizer àqueles homens: é por causa da insensibilidade do coração de muitos, porque os mesmos blasfemaram contra o Espírito Santo e não podem entender sobre aquilo que eu falo. Mas a vocês, Jesus diz aos discípulos, é dado o privilégio para ouvir e entender os mistérios do reino dos céus. A vocês é dado o privilégio para que vocês possam ser salvos. Eu disse que só serviria de nota isso aqui, porque isso é importante para a nossa fé e para a nossa salvação. Porque isso quer dizer que todas as vezes que você lê uma parábola de Jesus e a entende, isso quer dizer que a você foi dado o privilégio da salvação. Todas as vezes que você ouve uma mensagem ou uma ministração sobre uma das parábolas de Jesus e a compreende, isso quer dizer que a você foi dado o privilégio para descobrir os mistérios do reino dos céus. Nesse capítulo de número 13, está escrito aqui sobre alguns homens que estão comentando sobre a morte de alguns galileus que sofreram uma grande tragédia, e que Pilatos pegou o sangue desses homens e misturou com o sangue de animais. Esses homens que estão comentando sobre essa tragédia, eles estão dizendo que isso só aconteceu porque esses homens tinham pecado contra Deus. Só que Jesus, ao ouvir essas palavras desses homens, Jesus entra na conversa e diz a eles: não julgai o vosso próximo pelas tragédias que acontecem a eles, pensando que as tragédias acontecem por algum pecado que eles cometeram. Jesus diz: mas na verdade, Deus honra quem Ele quer e abençoa quem Ele bem quiser. Deus é quem favorece a uns e é quem prova a outros, mas Deus é quem determina a bênção dele sobre quem Ele bem quiser. Em seguida, Jesus continua este assunto para falar desta parábola que ora lemos. Ele diz sobre uma figueira plantada em uma vinha. Parece até mesmo algo fora de contexto. Quem lê isso aqui parece algo sem lógica, porque o que é que faz uma figueira plantada em uma vinha? Quando o normal, o comum é se plantar uma figueira em um figueiral. A figueira, ela produz figos. As vides ou as vinhas, elas produzem as uvas, produz as vides, produz o lagar, é onde se fabrica o vinho. O que é que está fazendo essa figueira?
plantada nesta vinha. Parece algo que não tem lógica. Na Bíblia Sagrada, você vai encontrar até mesmo vinhas plantadas perto de figueiras, por causa da sombra das figueiras, das suas muitas folhas. É normal você até encontrar isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala de dois tipos de figueiras: a figueira brava, conhecida como também chamada de sicômoro ou sicamoro. Eram frutos que eram verdes e que jamais amadureciam. Por isso que a mesma é chamada de figueira brava. A Bíblia fala sobre um homem que era cultivador de figueiras bravas ou de sicômoros. Ele até mesmo era um profeta. Na verdade, quando Deus chamou a ele, Deus disse: Amós, você será profeta. Só que quando você profetizar para o reino norte, você vai andar com algumas mudas de sicômoro, e aonde você for, você irá de levar essas mudas consigo. Amós nunca entendeu porque ele carregava aqueles sicômoros. Amós foi profeta do reino norte, mas o rei do reino norte disse que as profecias de Amós não eram bem-vindas ali, e que ele não era aceito como profeta no reino norte. Então o rei vai chamar o sacerdote Amazias e vai dizer: diga a Amós que ele não é bem-vindo aqui no reino norte, para ele sair daqui, porque as suas profecias não são aceitas aqui. Amós, quando ouve isso, ele fica triste, ele chora, e ele vai dizer para Deus: Deus, eu disse para o Senhor que eu não sou profeta, que meus pais não eram profetas, que eu sou apenas um cultivador de sicômoros, e esses homens estão me expulsando daqui. Só que Deus aparece a Amós e diz: Amós, se mude para o reino sul, porque ali, enquanto você profetizar, eu serei com você. Porque todas as vezes que alguém fecha as portas para você de um lado, Deus é poderoso para te abrir portas de outro lado. Todas as vezes que alguém não te aceita no reino norte, Deus é poderoso para te abrir portas para o reino sul. Quando alguém diz que não vai com a sua cara, e que não te aceita, e que vai fechar as portas para você de um lado, Deus é poderoso para levantar portas de outro lado. Só para dizer que quem te chamou foi Ele, e que ninguém tem o poder e autoridade de te parar. Quantos recebem essa palavra aqui? É interessante que quando Amós, pastor João, ele se muda para o reino sul, Amós vai morar nas regiões de Jericó. Só que em Jericó havia ali muitas palmeiras. Quando Amós está em Jericó, ele não entrega nenhuma profecia para o reino sul, para ele não ficar sem fazer nada ali naquelas regiões. Ele começa a plantar aquelas mudas de sicômoros, começa a plantar aquelas figueiras bravas. Amós vai morrer, gente, e não vai ver nenhuma das suas profecias se cumprir. Só que é interessante que na última semana que Jesus estava aqui nessa terra, ele disse: eu vou passar nas regiões de Jericó. E quando Jesus estava passando em Jericó, havia um homem que era de baixa estatura, que desejou conhecer e ver a Jesus, porque um dos seus funcionários tinha aberto as mãos do emprego,
tinha largado a função que tinha só para servir a Jesus, e ele disse: eu também preciso conhecer este Jesus. Era Zaqueu, só que ele era de baixa estatura, mas quando ele viu um pé de sicômoro, ele subiu naquele pé de sicômoro, só para que pudesse ver a Jesus. Para de graça, finge que você está aqui nessa casa. É interessante que quando Jesus olha para aquela figueira brava, Jesus disse: Zaqueu, desça-te depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Sabe o que eu estou querendo dizer a você? Que tudo que você planta no reino de Deus, todas as obras que você já fez aqui nessa casa, jamais será esquecido. Você pode ser alguém que jamais vai subir num púlpito como esse, jamais vai cantar ou vai pregar aqui nesse altar, mas se você é alguém que contribui, se você é alguém da intercessão, se você é alguém que ajuda nos trabalhos sociais que esta casa faz, Jesus te trouxe nesse ambiente para falar a sua alma: tudo que você faz para o meu reino jamais será esquecido. Um dia até aquele sicômoro deu um fruto, que Jesus foi pousar na casa dele. Eu estou dizendo que um dia você verá o resultado de toda a tua semente que você plantou aqui nessa casa. É a salvação da sua família, é o resgate de alguém da tua parentela. Mas tudo que você faz para Deus jamais será esquecido. Cutuca quem está à sua direita, cutuca quem está à tua esquerda. Diga para ela, diga para ele: tudo que você faz para o reino de Deus. Não, você não está falando nada. Se você não falar, vai água na tua chapinha agora. Diga para ela, diga para ele: tudo que você faz para o reino de Deus jamais será esquecido. Diga para ela, diga para ele: talvez você até parou de fazer, mas desde o começo desse culto Deus está dizendo: volte a fazer o que você fazia, porque um dia você verá o resultado de todo o seu trabalho. Quem acredita, levanta a mão. Quem tem glória, manda glória. Está fraco? Quem tem aleluia, manda aleluia. É interessante que os agricultores lá na frente vão descobrir que aqueles frutos verdes que jamais amadureciam, os sicômoros, as figueiras bravas, se eles pegassem aqueles frutos e fizessem um corte naqueles frutos, se eles ferissem aquelas figueiras bravas ou aqueles figos verdes, quando viesse a chuva seródia, eles iriam de pegar aqueles frutos, olhar por dentro das feridas e descobrir que aqueles frutos amadureciam por dentro depois da chuva seródia. Eu vou falar de novo isso aqui. Eu estou dizendo que Deus colocou uma ciência nos agricultores, que quando eles ferissem aqueles frutos verdes, depois que Deus mandasse a chuva seródia, e eles olhassem por dentro daqueles frutos, aqueles frutos tinham amadurecido. Só que eles amadureciam de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque a verdade, quem se preocupa com a estética é a gente. Quem se preocupa com a aparência somos nós.
É a gente que mede alguém pelo cabelo que tem, pela saia que usa, pela vestimenta que veste. Só que Deus não amadurece de fora para dentro. No reino de Deus se amadurece de dentro para fora. Eu vou falar de novo. No reino de Deus não se amadurece de fora para dentro, se amadurece de dentro para fora. E sabe como é que Deus faz para te amadurecer? Ele permite o corte, Ele permite a ferida. Só que Deus me trouxe nessa casa para profetizar para quem tem glória e para quem tem aleluia. Depois dessas feridas, a chuva seródia vai vir, vai chover na sua terra. E quem te julgava por fora, pensando que o seu tempo jamais iria de chegar, vai ver que Deus trouxe fruto, trouxe maturidade. A chuva de Deus vai descer. Equemaia, decatacanácia, dacatorremia, darabacandarabaia. Tem muita gente que te julga pela tua aparência, diz vai tanto naquela igreja e nada muda, nada se resolve. Mas Jesus te trouxe nesse ambiente só para falar a tua alma. 2025 é o ano da minha chuva na sua vida. Eu vou regar a terra, eu vou trazer amadurecimento. Vai florescer. Abra a boca para dar glória, abra a boca para dar aleluia. Isso, aumenta o volume do glória, aumenta o volume do aleluia. Porque quem duvidava de você, quem não acreditava em você, vai ver Deus quebrar o arco do valente, vai ver Deus mudar a tua história, vai ver Deus soprar o teu nome, te levantar nessa terra. Até o que era para dar errado vai dar certo, mas o que é teu ninguém toma. Mas acontece aqui nesse texto que a passagem que lemos não é uma figueira brava, é uma figueira fértil, é uma figueira que nasceu para dar frutos. Só que essa figueira, ela foi plantada dentro de uma vinha, e a terra da vinha recebe vitaminas diferentes de um figueiral. As vitaminas, as proteínas que uma vide ou uma vinha recebe é diferente de uma vitamina, de algo que é para tratar a terra de uma figueira. Esta figueira foi plantada dentro de uma vinha, gente, e acontece que quem plantou ela está vindo procurar fruto nela já por 3 anos. Só que aquele que plantou esta figueira está dizendo agora: tem que cortar, tem que tirar ela daqui, porque já fazem 3 anos que eu venho aqui e eu não encontro fruto nesta figueira. Eu perguntei para Deus qual é o mistério, por que é que essa figueira está plantada numa vinha? E Deus me respondeu: é que ela é o diferente no meio dos iguais. Para os grandes vencedores, Deus não facilita. Para quem é aquele que nasceu para fazer a diferença, ele não nasce em berço de ouro, ele não nasce com a conta bancária cheia, ele não nasce com tudo facilitado para ele. Quem Deus chamou
é que nem esta figueira é plantada num habitat que não é dela. É você olhar para uma família e dizer: dentro dessa família não tem como eu vencer. É olhar para dentro de uma empresa que tem gente que te inveja, te persegue, te fere, sem você nunca ter feito mal a elas. É estar em um ambiente que parece que não é o seu ambiente, que parece que não é o seu habitat. É a figueira plantada na vinha. E deixa eu te dizer uma outra verdade: este dono desta figueira, ele também tem razão. Já fazem 3 anos que ele vem procurar fruto desta figueira e ele não acha. Pastor, e por que é que ele tem razão? Pastor Gion, é porque o prazo para uma figueira dar fruto é exatamente 3 anos. Já deu o prazo, está no limite. O tempo que era para produzir já se foi. Ele está dizendo: tem que cortar, tem que arrancar. Ei, eu entendo você. Quando você chega nessa casa e diz: eu já estou no limite, eu já fiz campanha, eu já fiz meus desafios, eu já investi, eu já plantei, eu já estou cansado de tudo, eu vou parar, eu vou desistir. Eu entendo você. Só que tem algo nesse texto chamado graça divina. A graça divina aparece quando você já não tem mais força. Um dia Jesus disse para Paulo: quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte. Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço. Gente, está me arrepiando aqui. Mas o mal que eu não quero, quando eu penso, esse eu já fiz. Só que Deus olhou para Paulo e disse: Paulo, o meu poder se manifesta é na sua fraqueza. É quando você diz que não consegue, quando você diz que não tem mais força, quando você diz que não dá mais, é a hora que Deus aparece para dizer: eu vou pegar na tua mão, eu vou te ajudar, eu vou facilitar para você, eu vou levantar você. Levanta a mão, porque eu estou sentindo graça nesse altar. Quando você diz que não tem mais força, que vai sair daquela casa, que vai dar cabo desse casamento, que não suporta mais, que vai trocar de ministério, é a hora que a graça de Deus se manifesta. E sabe qual é o mistério, pastor Gion, meus amigos pregadores? É que o mais fraco para Satanás, ele pensa que ele vai desviar, que ele vai arrancar da igreja, que ele vai afastar. Mas o mais fraco hoje aqui, pastor Gion, é quem vai receber poder, poder, poder. Porque Deus está dizendo: o meu poder se manifesta é na sua fraqueza. Tira o cadeado da boca e vem adorar. Tira o cadeado da boca e vem adorar. Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Não, faça melhor. Eu estou debaixo da autoridade divina aqui. Eu estou com vontade de pregar nesta casa. Aperta a mão de quem está à sua direita, aperta a mão de quem está à sua esquerda. Você está na casa de Deus, você está no altar do Senhor. Aperta a mão dela, aperta a mão dele. Diga assim para ela, diga assim para ele: para Satanás, a fraqueza é combustível para ele te lançar lá fora. Só que diga para ela, diga para ele: mas para Deus é diferente. Ele vai confundir a mente do diabo. Hoje você não vai parar, não vai se afastar, vai receber graça, vai receber poder, vai cair demônio, vai cair feitiço, vai cair feiticeiro, vai cair macumba, vai cair macumbeiro, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, mas você permanecerá de pé. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Eu estou sentindo graça. Ebadacatá, ebracataiacia, ebracatarabaia, ebracataracatá, tacatoquitaiatá,
Enquanto essa casa está abrindo a boca, vai descer renovo, vai descer poder. Deus vai tocar em obreiros, Deus vai tocar em intercessores dessa casa, pastor Giron. Tinha muita gente querendo abrir mão da chamada, abrir mão do sonho. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: não é você que vai sair daquela casa, é o demônio que está querendo acabar com esse casamento, que a família é que vai sair. Aleluia, 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 aleluia. Há uma presença aqui nesse ambiente, há uma presença aqui nessa casa. Ô gente, como é que aquela figueira ela vai produzir se o ambiente não é dela? Eu já termino. Como é que ela vai dar fruto se o habitat não é dela? Se tudo é mais difícil para ela, o território ali não é dela. Eu não sei se vocês sabem, mas as vinhas, as raízes delas, meus amigos, meu pastor, elas não crescem para baixo, elas crescem para o lado. Amigão, elas crescem fazendo nós, ela cresce fazendo amarras. Como é que se cresce em um ambiente de amarras? Que tem gente que parece que te segura, que tem gente que parece que te prende, que tem gente que parece que não quer deixar você ir. Como é que se produz numa terra dessa? Mas eu louvo a Deus, porque aqui quando este dono da figueira, ele foi cortar a figueira, o vinhateiro pulou na frente. O vinhateiro disse: não, você não vai colocar a mão nela não, você não vai, não vai cortar ela não. O habitat dela é difícil, o ambiente não é para ela. Imagina as vides, meu pastor, comentando entre elas: o que é que ela está fazendo aqui? Aqui não é habitat dela, aqui não é território para ela. O que é que ela está fazendo aqui? Porque as vides falavam entre elas. Só que o texto diz que quem plantou aquela figueira era dono da terra. Eu vou falar de novo: quem te plantou desta casa, quem te plantou em Maceió, é o dono da terra. Sabe o que ele está dizendo? Eu abro espaço, eu tiro quem tiver que tirar, mas eu coloco você. A terra é minha, a terra tem dono, o habitat é meu. Eu invisto em quem quero investir, eu planto quem eu quero plantar, eu uso quem eu quero usar. Alguém pode fazer cara feia, mas Deus está dizendo: a terra tem dono, a terra tem dono. Você não está pegando nada. Sabe o que eu estou querendo dizer? Aqui em Maceió, aonde você mora, pode ter 50 salão de beleza na tua rua. Se Deus mandar você abrir o seu, planta o seu, Ele vai fazer crescer. Ele abre espaço, mas Ele te levanta. Quem está na casa, gente? Quem está na casa, gente? Quem está na casa, levanta a mão. Uma é pouca, levanta as duas. É um assalto de Jeová. Ele vai tirar todo pensamento negativo agora. Ele vai tirar toda palavra contrária. Ele vai tirar tudo que lançaram contra você, dizendo: é incapaz de dar certo, é incapaz de você ser feliz, é incapaz de você vencer. Deus te trouxe nessa casa para dizer: a terra tem dono. Eu vou investir em você, eu vou levantar você. O que eu coloquei na tua mão é para você fazer. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar. Alguém ficou de pé aqui porque já pegou. Alguém está de pé porque já entendeu. Alguém está com a mão levantada lá atrás. Tira o cadeado da boca agora. Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia. Eita, irmão, desceu o espírito de profecia aqui agora. Eu quero ver vocês aguentar. Eu quero ver você que tem um projeto aguentar aí. Porque assim diz o Senhor: eu estou colocando a chave na tua mão aí agora. Entra na terra, pisa
pisa com autoridade, entra nesse comando. Ele já pegou ali na marcha. Entra, vai dar certo, vai brotar, vai florescer. Pega. Deus vai pegar os vasos aqui agora. Pegou lá atrás, pegou aqui, pegou ali, pegou lá no meio, vai pegar aqui. Tira o cadeado da boca agora. Envergonha Satanás, envergonha o demônio. Vai pegar aqui os varões. Receba essa graça. Chacaturi me candarabaia. É pra catarabaia. É pra corcatar. É pra cataiatô. É pra cataiacê. Abre a boca para adorar. Só quem vai florescer não vai ficar com a boca fechada. Só quem acredita que a terra tem dono, que Deus vai abrir espaço, mas vai levantar você, vai fazer você feliz. Abre a boca agora. Quem crê não fica com a boca fechada. Quem crê adora. Quem crê adora. Quem crê adora. Ele vai calar o linguarudo, vai calar quem diz que não ia dar certo, mas Ele te levanta. Meus amigos, obreiras, sabe por que meu mestre, meu amigo, ele está mandando cortar? Sabe por que aquele homem está mandando cortar? É porque, meu amigo, ele vem uma vez por ano. Sabe por que o vinhateiro está pulando na frente e está dizendo que não é para cortar? É porque o vinhateiro está lá todos os dias. Se também não dá. Quem está mandando te cortar só vê você aqui aos domingos, só vê você na quarta-feira. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: eu te conheço do secreto. Eu não te conheço só da casa da promessa. Eu conheço a tua história. Eu conheço você. Eu sei quem é você. Quero ver quem vai colocar a mão em você. Tira a mão daí, demônio. Tira a mão daí, Satanás. Tira a mão daí, linguarudo. Tira a mão daí, fofoqueiro. Rebecatacata. Ebrecobataraxé. E pra cataiatá. É pra cataiatoiatá. É pra cataiataiatá. O meu nacadá. E bacatá. É bacatoiató. Uracanaxéria. Pega. E mereço tá. O menerio tamia. E bacanarabaraxéria. Recebe essa graça de Deus. Quero ver tocar em você. Quero ver tocar em você. Quero ver tocar em você. Abre a boca para adorar. Gente, eu termino agora. Sabe o que é interessante? É que o texto diz que é uma figueira. Não, vem comigo, eu já termino agora, amigão. Uma figueira. Aqui não diz, pastor Gion, que era uma murta. Não diz que é uma semente. É uma figueira. Isso quer dizer que o ambiente não era dela. O habitat não era dela. Mas ela cresceu. Ela já chegou aonde muita gente não imaginava. Só de você estar aqui, você já é um milagre. Você é a figueira plantada na vinha, moço.
Deus sabe da onde te tirou, porque você se cobra tanto. O que importa é que você já chegou até aqui, e Ele te trouxe aqui para falar a tua alma. Eu conheço o homem sincero comigo que está aí dentro. Eu vou transformar você, vou lapidar você, porque teu lugar ainda é no meu altar. Eu que vou te levantar. Quem está na casa adora. Quem está na casa adora. Emaia, emanação, ebacataracio, emaia, emaobidovia, recatarácia. Há uma presença aqui no ambiente, gente. Quem sente Ele aqui? Você já venceu. Você já chegou muito longe. Você já rompeu os obstáculos. Você teve coragem de vir. Você teve coragem de abrir mão de tudo, até dos pensamentos de suicídio, de sumir. Só que eu sou Deus dessa casa, que te guardei, que te brindei, para dizer: ninguém vai tocar em você. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Eu vou te levantar, eu vou te lapidar. Você tem tudo. Fica de pé, só as figueiras. Só as figueiras. Figueiras plantadas na vinha. Figueiras plantadas na vinha. Eu estou pregando para a gente que a vida não facilitou. Eu estou pregando para a gente que a vida foi cruel. Eu estou pregando para pessoas que a vida não teve dó de você. Você chorou muito, só que você está firme ainda, minha amiga. Está firme para escutar e para ouvir. O tempo de florescer vai chegar. Você já suportou o que tinha que suportar. Tu és a figueira plantada na vinha. Tu és. Mas Deus está dizendo: você vai florescer. 2025 é ano de você testemunhar milagre. Não é o voto que você fez, não é o voto da mudança para a tua casa saber. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu estou pregando para figueiras. Eu estou pregando para você que a vida foi cruel, mas o vinhateiro está dizendo: coloca na minha mão. Não vai cortar, não vai acabar. Eu vou escavar ao redor desta figueira. Eu vou colocar vitamina nesta figueira. Eu vou te dar estratégia nova. Eu vou te dar saídas novas. Eu vou te dar uma mentalidade que ninguém jamais teve. Aonde você colocar a planta do teu pé vai dar certo. Você vai conversar com o engenheiro e você parece que vai dar uma aula para ele. Você vai falar com gente especialista e alguém vai dizer: você é formada onde? A graça de Deus te visitou. A graça de Deus te visitou. Tem uma presença nessa casa. Tem uma unção nesta casa. Esta é a noite de Deus desbloquear tudo da sua vida. Você que recebe essa palavra profética, diga: oh meu Senhor, eu acredito que é o meu tempo, que eu vou florescer. Fala sem vergonha, sem medo. Diga: Senhor, obrigado pelo lugar que o Senhor me plantou. Não foi fácil, mas me deixou mais forte. Não foi fácil, mas me deixou mais forte. Muita gente vai ter orgulho de você, viu? Muita gente vai ter orgulho. Papai vai olhar. Imagina papai olhando para aquela figueira e dizendo: eu tenho orgulho do meu filho. Foi plantado num lugar difícil. Ele nem precisa dar fruto porque ele já cresceu. Que mancho é minha. Decanaracio é maia. Eu estou ouvindo um cântico em prol do vosso pastor aqui nesta casa. Olha como está me arrepiando aqui, porque está caindo um feitiço por terra para estressar esse homem, para colocar ele numa cama, para dar um infarto nele novo.
Só que Jeová vai fazer ele ouvir o que tanto procura o coração dele. Há um abraço de Deus aqui na alma do pastor Gion hoje. E Deus está dizendo, ele já é um vencedor. E Deus está dizendo, eu alegro a tua alma, porque a tua casa vai te abraçar com choro de alegria. Eu vejo bandeira levantada na tua casa. Eu vejo as tuas gerações celebrando o nome Gion. Gion, o nome que Deus responde a partir dela. Abre a boca para adorar nessa casa. Gente, que presença é essa? Estou com vontade de dar uma marcha aqui. Eu estou com vontade de dar uma sapateada aqui. É que eu estou com vergonha, eu estou com medo de alguém aqui não for da marcha. Se tiver pelo menos um aqui que sapateia comigo, que é da marcha comigo, eu vou entrar nesse mistério. Eu vou entrar nessa marcha agora. Há uma graça nesta casa. Há uma unção que Deus está dizendo. Você é o diferente no meio dos iguais. Você vai fazer a diferença. Mãozinha para os céus. Abençoa você, tua casa. Que a palavra de Deus seja firme na tua alma. Que essa palavra seja viva, como ela está sendo. Está batendo aí como um martelo. Tá, filha? Tá. Tá, porque é ele gritando. É ele mesmo que está gritando aí. É com você que eu estou falando. É ele que está gritando. A voz que veio aí agora é ele dizendo, eu vou mudar a tua história. Estou colhendo as tuas lágrimas. É a voz do Altíssimo que está brotando aí na tua alma agora. Céu diferente no meio dos iguais. Você vai florescer. Vai dar certo, amigão, vai dar certo. Seu coração é bom. Seu coração é bom, Você vai ajudar muita gente ainda. Você vai ajudar muita gente ainda. Você vai ser patrocinador dessa obra ainda. Teu coração é bom. Vai, amigão, vai. Mãezinha, Deus vai fazer isso. Deus sonda o coração, Deus sonda. Deus vai surpreender muita gente. Vai. Teu coração é bom. E me dá uma chora maia. Há um abraço de Deus aqui, não desista não. Não desista não. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Estou chegando com socorro na tua alma. Isso. Você sentir de abraçar alguém, abraça aí mesmo. Tem gente precisando de um abraço. Isso. É a esposa aí. Isso. Abraça esse campeão aí. Abraça esse campeão porque ele precisa ouvir que Deus sabe que ele é guerreiro. Só ele sozinho sabe o que passa na mente dele, a pressão de chegar com resposta para dentro de casa, de ter que ser duro, firme. Mas Deus sabe que tu precisa de um abraço, homem. Deus vai tirar essa lágrima aí hoje que precisa correr diante do altar dele, porque ele está dizendo, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te honrar, porque eu conheço teu coração. O meu Senhor é minha. Isso, ora por alguém aí mesmo, ora.